Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira, como vocês estão? Hoje, dia 7 de abril de 2022, a gente tem uma mensagem muito legal que tem a ver com esse chapéu aqui, simbolicamente. Antes da gente entrar na mensagem, eu vou convidar vocês a conhecerem os meus quadrinhos, tá? É infantil? Não, pessoal. São filmes, roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e transformei em quadrinho adulto com a ajuda de grandes artistas, tá? Pessoal que trabalha para o mercado americano, europeu. Então fica um material de super qualidade. A gente tem a trilogia aqui do Aurora Caos Ômega falando sobre tudo que está acontecendo nos dias de hoje, a implementação da nova ordem mundial, tecnocracia, sociedades secretas, transhumanismo, tá? Uma parte espiritual também. Knock Me Out, homenagem aos filmes dos anos 80, Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Se você gostou de Cobra Kai também você vai se amarrar. Tem trilha sonora no Spotify, você ouve as músicas enquanto lê. E é uma história incrível, um romance que se passa no mundo do MMA, mas claro que também com uma mensagem de superação, não é? Sobre as escolhas que a gente faz, os sacrifícios que você tem que fazer. Um outro dia ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, que a gente aborda tudo que o jovem tem que enfrentar nos dias de hoje, lacração, política, abuso sexual, drogas, tá? E uma história incrível também. E Comunhão, aqui é um suspense com terror psicológico sobre como enfrentar o mal face a face e vencer, não esmorecer, mas sobreviver. Então, uma história incrível também, eletrizante. Bom, né? Claro que eu sou suspeito para falar, mas ó, você tem horas e horas de diversão aqui, entretenimento, reflexão, conhecimento, tá? Vale a pena demais você comprar para você mesmo para dar de presente. Então, como você faz? Não é pela Amazon, é diretamente comigo, é só mandar uma mensagem aqui, né? Eu deixo embaixo na caixa de descrição os links da página do Aurora HQ no Facebook, se você pode mandar então uma mensagem lá. Também pelo meu Instagram, @Felipe_Folgose, manda um direct, ou se você não usar redes sociais, manda um e-mail. Tem um e-mail aqui também, ffolgose, número 1, @gmail.com, tá bom? Todos os estados do Brasil, outros países também, você recebe direitinho com uma dedicatória, vai ser muito legal, vai ser um prazer falar com vocês. Olha só a mensagem, pessoal. Vocês devem saber, ou talvez vocês não saibam, mas assim, você tem várias festas ao longo do calendário, né? Do calendário anual, festas judaicas, tá? Que essas festas, elas basicamente, elas simbolizam princípios bíblicos, que é a forma que Deus fez com que o povo não esquecesse isso através de gerações, foi através de, vamos dizer, ritualizar isso numa festa, né? Então, aquele princípio ficava guardado ao longo dos milênios, né? Então, todo ano aquilo é reproduzido. Então, você tem esse calendário anual. Claro, você tem estudos bem profundos assim sobre como isso aponta para Jesus, aponta para o retorno de Jesus, mas não é exatamente isso que a gente vai falar hoje. O que eu queria falar é o seguinte: eu tive em Israel, né? Tive esse privilégio aí em 2015, se eu não me engano. E eu tive entre o Yom Kippur, que é o dia do arrependimento nacional, né, do perdão e tal, e até a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Né? O Sukkot. Né? É uma festa muito alegre, tá? Tem essa conotação. Enquanto, né, a festa do Yom Kippur é uma festa de contrição, né, das pessoas realmente se arrependerem, jejum e tudo, o Sukkot, a festa dos tabernáculos, é uma festa alegre, é uma festa de celebração. Então, assim, todas as famílias, né, lá é muito comum, lá é deserto, né, lá é seco. O que acontece? Chove muito pouco. A maioria das casas, eles têm terraços, tá? Nas casas, né? Em vez de a gente ter, como aqui no Brasil, só telhado, lá em Israel, a maioria das casas tem um terraço. Então, as famílias, o que eles fazem? Né? Eles constroem uma cabaninha, tá? Uma suca. E essa cabaninha é exatamente para lembrar o quê? Da vida deles durante o deserto, quando eles dependiam de Deus, né? Quando eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham teto, não tinham televisão, não tinha
né, não tinham as comodidades da vida moderna e eles dependiam de Deus. Então, isso aqui, né, geralmente é de palha, tá? É uma cabaninha feita de palha com o céu, né, o teto, não tem teto, inclusive, para quê? Para eles verem as estrelas. Tem todo um simbolismo, né? Então você está dormindo debaixo das estrelas, você está mais próximo de Deus, assim, não tem um teto separando, né? Não tem um teto fazendo separação entre você e Deus. Enfim, então aqui é uma palhinha, assim, só para simbolizar o Sukkot, né? Mas, então olha só que interessante, né, pessoal? Você tem vários elementos aí, a questão, né, de novo, né, da humildade, da gente, isso, olha só, pessoal, há quantos mil anos que eles continuam, né, reproduzindo essa festa, inclusive, né, agora, todo ano eles vão fazer de novo. Então, assim, para você lembrar que toda essa comodidade, principalmente no mundo moderno que a gente tem hoje em dia, né, isso tudo é temporário, isso tudo não é passageiro. Então, lembrava assim, não, que o importante é a gente estar dependendo de Deus, né? E isso eu acho que é uma mensagem muito importante para a gente, né? Quantas vezes, de repente, coisas nas nossas vidas que a princípio são boas, né? Talvez a gente trabalhou para conquistar, mas o que de repente pode, na verdade, até estar tomando o lugar de Deus ou estar nos distanciando de Deus, né? O que às vezes dá para a gente uma falsa segurança, que a gente começa a se apoiar nessas coisas ao invés de depender de Deus, né? Então, se pergunta, será que de repente em algum momento aí você passou a não confiar mais em Deus, a não depender mais de Deus, né? Coisas que antes, talvez em momentos... É aquela velha história, né? De como o deserto, como, né, simbolicamente na Bíblia, o deserto é esse momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo é um momento de estar próximo de Deus, né? Aquela história. A gente tende a uma independência, né? O ser humano. E é importante a gente sempre estar, mesmo que as coisas estejam boas na nossa vida, né? Porque quando o calo aperta, a gente grita, né, e pede ajuda a Deus. Mas mesmo quando as coisas estão boas, estão confortáveis, as coisas estão acontecendo, que a gente não se esqueça, né, de novo, de Deus, né? Que a gente sempre esteja buscando, né? Buscando ver, né, os céus, ver a face de Deus e tá quando exatamente não, né, nesses momentos que a gente não tem dificuldade, talvez, né, o que às vezes é difícil porque alguma área, né, mas que a gente tenha gratidão, né, que a gente agradeça. Então a gente sempre tem que estar de alguma forma se aproximando de Deus, né, em oração, né. Então não deixe que, usando, né, a metáfora do teto, né, não deixe que tenha uma barreira entre você e Deus, principalmente uma barreira de coisas que você mesmo buscou e construiu, né, coisas materiais ou talvez um relacionamento, né, trabalho. Nada pode, né, nos separar do amor de Deus, no sentido, mas que nada venha a tomar o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, a gente sempre tem que estar, né, lembrando, né, sobre a nossa rotina, né, sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, né, para que isso, por exemplo, não nos afaste, né? Tem um eu não lembro que pastor, mas é uma coisa que já não é meio comum a alguns pastores, né? Aquela história, por exemplo, você ora por uma casa na praia, né? Ah, Senhor, e daí Deus te abençoa, você tem a casa na praia, daí você fala, será, hoje acho que eu não vou no culto, né? Tô aqui na praia, né? Ou sei lá, né, uma casa no campo, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, né, pessoal? Então, a gente tem que o quê? Sempre submeter essas coisas, né? Lembrando como os judeus fazem, né? Sempre, olha, vamos trazer à memória isso, de que, né, é importante a gente continuar lembrando que existe Deus e que a gente depende de Deus. Então, né, abra o telhado, né? Fica ali numa humildade, né? O jejum, de certa forma, é isso também, né? Se você está se enfraquecendo a sua carne, né? Na verdade, para
tá mais próximo de Deus. Existem outras formas, como, né, como essa, assim, que eles faziam esse ritual assim, de ter uma cabaninha ali decorada, muito bacana. Mas isso exemplifica, materializa principalmente para as crianças, né? Que não. Por quê? Né? Porque tem que explicar, vai ter que explicar para as crianças, né? Por que a gente, nessa semana aqui, nesses dias, a gente tem uma cabaninha, a gente passa um tempo na cabaninha, assim, e aí é a oportunidade deles contarem a história e de educar, né? Essa questão. Então, a gente sempre tem que estar voltando para os princípios básicos da nossa fé, né? Então, vamos estar sempre, né, retornando ali para o principal, que é a comunhão com Deus, né? Ritualística também por ritualística, pessoal, né? Vira tradição religiosa que não é, e tem que sempre apontar para um contato espiritual, pessoal com Deus, né? Então, vou deixar um versículo para vocês, Salmo 63:1, leiam, né? Então hoje vamos dizer, nossa reflexão, nosso exercício é romper esse teto, romper qualquer barreira que possa, né, sem que você tenha percebido, de repente se colocou entre você e Deus, né? Então pode ser até uma barreira emocional, né? Uma barreira no nosso coração, uma barreira mental, qualquer barreira, né? Como eles dormiam sem o teto, tira o teto para ver, né? Os céus, dormir debaixo das estrelas, ver a glória de Deus manifesta. Então que a gente também rompa, quebre qualquer impedimento, qualquer barreira na nossa vida que esteja se colocando, querendo se colocar entre nós e Deus. Amém? Então eu vou fazer, pessoal, uma oração. Se você que está assistindo nunca... Você, na verdade, fala assim, poxa, eu gostaria de ter esse contato com Deus, eu não conheço Deus, eu não consigo, né? Eu não consigo falar com intimidade, talvez, né, como você fala de Deus, poxa, parece que você está falando com uma pessoa que você conhece, né, um amigo, um parente. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você, um relacionamento pessoal único, real. Deus é uma pessoa, é um ser, né, e Ele nos fez assim, nos constituiu assim, a sua imagem e semelhança, porque Ele é um ser. É o ser criador de todas as coisas, não é uma força amorfa, mas é um ser que pensa, né? É o Logos divino. Amém? E como que a gente faz isso? A gente tem que primeiro se arrepender, né? Entender que nós somos criaturas, né? Que Ele é o nosso Criador, que existe, né, uma natureza humana através do primeiro homem, Adão, que não, né, escolheu se distanciar de Deus, escolheu o mal, né? E isso gerou uma consequência hereditária para o resto de toda a humanidade, que todos carregamos até o momento que a gente se arrepende e confessa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi exatamente para redimir esse processo de separação de Deus, né? A Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Então, pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, entrou a separação entre o homem e Deus, pela escolha desse primeiro homem. E esse segundo homem perfeito, Adão, né? Jesus, desculpa, mas no caso Jesus é Deus, né? Não foi nem só um homem criado, né? Mas Deus mesmo intervindo na história humana, né? Tomando forma humana, o Logos divino que eu acabei de falar, né? O verbo divino se materializando aqui na forma humana, exatamente para o quê? Para redimir. Alguém teria que morrer, né? A morte é consequência dessa separação, a morte tanto espiritual quanto física. Primeiro acontece no espírito e depois acontece no físico. Então, né, eu estou explicando para você entender por que você fala assim, tem que orar para confessar Jesus, aceitar Jesus, porque exatamente Ele, né, comprou, né, Ele pagou o preço que eu teria que pagar, espiritualmente principalmente, né? A morte eterna, a separação eterna de Deus. Então, através do sangue dele, ele cria um novo caminho, um novo e vivo caminho, que é para que a gente tenha comunhão de novo com Deus. Essa comunhão, né, eterna, que passa a ser eterna e interna, porque passa a ser dentro da gente, o Espírito dele mesmo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós, né? E o nosso espírito que estava lá morto, né,
Porque não que a gente não tivesse espírito, mas ele estava morto. Ele passa a ressuscitar, ele ressuscita. Da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o nosso espírito ressuscita junto com o Espírito Santo de Deus, vira uma coisa só. E o nosso corpo passa a ser o quê? Um tabernáculo, uma habitação de Deus aqui na terra, um ambulante, né? Um templo vivo de Deus. Cada pessoa que confessa Jesus e convida o Espírito Santo para habitar em si, passa a ser parte da igreja, né? Então, é como se fossem vários tijolinhos de uma igreja, de uma construção aqui, né, que é o corpo de Cristo na terra. Então, é uma decisão que você tem que fazer e eu te convido exatamente a fazer essa decisão, a tomar essa decisão. Porque ou a gente está do lado de Deus, né, ou a gente está do lado de quem tenta se opor a Deus. Mas o destino desse opositor já está escrito, a gente sabe qual é. É separação eterna de Deus. O inferno é isso, né? Separação eterna de Deus. E quem, né, escolher esse outro lado vai estar junto com ele, né? Jesus falou, olha, né, é impossível servir a dois senhores. Né? Quem não está comigo está contra mim. Então a gente tem que se posicionar. Só que com ele é o quê? Está o amor, está a paz, está a luz, está a alegria, né? Ele é o Deus Criador. E no outro lado está só falta, né? Mas o outro lado engana, ele mente para tentar seduzir, para que você, né, principalmente por coisas, né, por prazer, né, né, ou coisa material, ou poder, né, é sempre seduzindo, né, então não caia, né, nesse engano, nessa mentira, né. A Bíblia fala, conheceis a verdade vos libertará. Liberta do que? De toda essa confusão que a gente vive, né, hoje, nessa cultura propagada exatamente pelo mal, sabe, o que é certo, o que é errado, o que é, né, o que é luz, o que é trevas. Não, é tudo misturado, né, é tudo confuso. É sempre para produzir confusão, né? Então, não, Deus é claro, né, Deus é luz, né, e não há nenhuma treva nele, não há nenhuma treva, nem sombra de variação. Então, eu vou te convidar a fazer essa oração comigo, amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, porque hoje eu entendo a minha necessidade de me arrepender dos meus pecados, de confessar os meus pecados a Ti e pedir o Teu perdão e receber o Teu perdão que foi entregue, foi dado de graça pela Tua vida através do Teu sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Através desse sangue eu sou purificado, eu sou liberto de todas as trevas, de toda a prisão espiritual, de todas as cadeias, de todo vício, de todo pecado, Senhor. Eu peço a Ti, me lava, me purifica, Senhor, de todo o erro que me separava de Ti. Eu quero ser um contigo, Jesus, eu quero estar na Tua presença por toda a eternidade, que essa eternidade comece hoje, quando eu recebo o Teu Espírito Santo em mim. Então eu abro meu coração, eu abro a minha mente, eu abro as minhas emoções, eu entrego tudo a Ti. Eu não guardo nada, Senhor. Eu me consagro a Ti, eu convido que Tu seja o Rei da minha vida, que Tu seja meu único Deus. Tu és, Senhor, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida. Venha me dar sabedoria, direção, renovar a minha mente, purificar toda a emoção que não vem de Ti, todo o trauma, vem curar toda a ferida emocional. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha transformar a minha mente, renovar a minha mente, em nome de Jesus, para que eu ande segundo o Teu propósito, para que eu cumpra, Senhor, aquele objetivo que Tu já criaste, Senhor, para a minha vida, que cada um tem um, mas o geral, que todo aquele que está contigo é falar do Teu amor para as outras pessoas que precisam, é levar o Teu Evangelho, a boa nova de que há salvação para o ser humano, de que há a possibilidade de nós termos novamente comunhão contigo, através do Teu sangue derramado. Obrigado, Jesus. Pela Tua graça eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha me transformar para que a cada dia eu seja mais parecido contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço, eu entrego minha vida a Ti. Faça a Tua vontade, seja feita a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Você estava morto espiritualmente, separado de Deus, e agora você está reconciliado com Deus. Amém? O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E você vai ver que agora, a cada dia, né, você vai ver uma transformação, você vai ver, né, Deus falando com você através de sonhos, né, te dando direção no teu coração, sabedoria. Mas claro, você precisa também, né, parte desse processo de renovação da nossa mente, de tirar todo o lixo que a gente tinha aprendido, é através de se alimentar com o alimento vivo, né? O pão da vida, o verbo, que é o quê? É a palavra de Deus. Você tem que então comprar uma Bíblia para passar a ler, a conhecer diariamente. Aí você vai ver, você pode falar, poxa, mas a Bíblia é confusa, é difícil. Não. Né? Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te revelar. Então compre uma, né? Comece a ter uma disciplina espiritual de leitura da Bíblia, de oração diárias, tá? Da mesma forma que você toma banho, que você escova o dente, que você come, né? Que você tem e é isso, né, pessoal? Quando você vai ver, né, a diferença da gente saber que Deus existe e que você tem um relacionamento com Ele, e aí você quer estar cada vez, né, você quer estar o tempo inteiro com Ele, igual, né, namorada e namorado que fica no telefone e não quer desligar. Você quer estar com uma pessoa que você ama e esse é o relacionamento com Deus, né? A gente quer estar o tempo inteiro em comunhão, amém? E claro, você também busca uma igreja, você tem que estar junto com pessoas que têm o mesmo espírito que você, né? E essas pessoas vão te ajudar nessa caminhada, porque você, né, agora é um bebê espiritual, você precisa ser, né, alimentado, precisa ser cuidado, né? Então, uma igreja que pregue essa doutrina, não uma igreja, né, tá cheio de igreja falsa aqui, na verdade, pessoal, é heresia, né? E Jesus já avisava que isso iria acontecer, mas, né, tem como a gente saber. Então, por exemplo, eu cito aqui, né, uma forma fácil de você saber é perguntar se nessa igreja eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se falarem que, não, Jesus era um anjo, era um espírito, ele não encarnou, não era 100% homem, né, agradeça e fala, não, obrigado. Ou se falarem o contrário, não, Jesus é só o Filho de Deus, né, ele não é Deus, também não. Agradeça e vá buscar uma igreja que pregue essa doutrina bíblica. Amém? Então é isso, pessoal. Olha, glória a Deus, muito feliz por você que entregou sua vida para Deus. A Bíblia diz que tem festa no céu quando cada vida, né, quando cada vida retorna ao Pai, né, o Pai se alegra, como na parábola do filho pródigo, né, ele faz uma festa. Então você vai ver, né, agora a partir de hoje na sua vida a manifestação da presença de Deus. Amém? Novamente, eu lembro vocês sobre os quadrinhos, tá? É facinho, só entrar em contato através dos links que estão aqui embaixo e você vai receber em casa esse combo aqui incrível, muito bem feito, tá? De primeiríssima qualidade, que vale a pena demais. Então, entre em contato, vai ser muito bacana falar com vocês. Até semana que vem, segunda, a gente tem mais um vídeo da nossa série aí, falando sobre destrinchando a indústria da droga no mundo, né? E informação importante também, bacana. E lembrando que eu acabei de subir um vídeo essa terça sobre as últimas notícias, tá lá no Rumble, no Odyssey, os links estão aqui embaixo também, tá? Esse vídeo não dá pra gente postar aqui no YouTube, então assista lá, é facinho, é só clicar, vai estar tudo aqui embaixo. E também aqui embaixo tem o link do Subscribe Star se você quiser se tornar um apoiador do canal. E eu aproveito para agradecer todos os apoiadores do canal, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe, um excelente final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau.